É isso aí, voltamos com a nossa live de hoje sobre pragas e doenças. E eu quero pedir para o Guilherme já colocar na tela aí o nosso próximo palestrante, que é o Mauro Murara, engenheiro florestal formado em 2000 pela UNC, especialista em gestão de pessoas, mestrado e doutorado em ciências florestais. Experiência atuou como em tecnologia da madeira, na indústria moveleira, consultor na indústria e também na consultora indústria e na florestal, professor engenheiro florestal em engenharia da produção, e é hoje o executivo da CR, Associação Catarinense das Empresas Florestais. Seja muito bem-vindo, Mauro Murara. O tempo é seu. Beleza. Obrigado, Paulo, pelo convite, né? Cumprimentar todos os parceiros aí, técnicos que estão participando de hoje, dessa videoconferência. Venho falar um pouquinho aí sobre alguns cases, principal case de sucesso, talvez, que foi precursor de todos os outros trabalhos de controle biológico na área florestal do Brasil, que foi encabeçado pela Embrapa Florestas e as empresas do setor de base florestal, principalmente de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Eu vou colocar aqui a minha apresentação e daí, em cima disso aí, eu vou fazer a minha palestra aqui. Vai me controlando no tempo aí, Paulo, para qualquer coisa. Tá. Então, se falar um pouco, a ACR, ela é uma associação, e nesse ano ela está fechando 44 anos de fundação. Hoje nós temos em torno de 41 empresas associadas, que vão desde empresas exclusivamente produtoras de tora, empresas de papel celulose, fornecedores de máquinas e equipamentos, consultorias, e por aí vai, né? Então, nós somos a principal representação institucional do setor de base florestal de Santa Catarina. Temos associado no nosso guarda-chuva associativo, vamos dizer assim, cerca de 60% do Parque Florestal de Santa Catarina. Já fizemos 3 edições de anuários de base estatística florestal, né? Fizemos recentemente um mapeamento de 100% das florestas plantadas de Santa Catarina, e encontramos vários números interessantes, e, enfim, quem tiver mais interesse pode nos contactar aí, que a gente pode repassar algumas informações. Falar basicamente aí hoje sobre Cirix noctíleo, que é a vespa da madeira, a principal praga florestal do sul do Brasil até o momento. Quando fala-se em pinos, né, é uma praga que está estabelecida no Brasil há cerca de 30 anos. Ela foi introduzida via Uruguai, ela chegou via Uruguai, entrou pelas fronteiras do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Provavelmente ela deva ter entrado no Brasil através de uma aquisição de embalagens, de alguma importação que foi feita pelo Uruguai na época, que veio, supõe-se que é da Nova Zelândia, né, que entrou através de produtos oriundos de lá. Não se sabe se foi através de madeira serrada, verde, ou que não tenha sofrido um processo ideal de secagem, né, que você tenha feito com que a umidade da madeira tivesse abaixo do ponto de saturação das fibras, ou ela veio em embalagens, em pallet, ou estruturas, em suportes de madeira, que não tenha passado por um tratamento fitossanitário e quarentenário. Vespa da madeira, toda a equipe da Embrapa Florestas, e toda a sua equipe, né, que se não fosse a dedicação deles na época, na pessoa, precisamos ressaltar o nome aqui do seu Edson Tadeu Iede, né, que foi o que desenvolveu toda essa expertise, e ele foi subsidiado na época pelas empresas do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e mais o Ministério da Agricultura e a própria Embrapa Florestas, né, fizeram com que ele fosse até a Austrália, Nova Zelândia, rodasse por alguns outros países de origem da vespa da madeira e desenvolvesse toda essa expertise que nós temos hoje. Talvez me corrijam, mas acho que é o primeiro case de sucesso de controle biológico de pragas florestais que nós temos no Brasil, né? Como eu já mencionei, nós estamos fechando 30 anos do programa FUNSEMA,
e que até hoje está funcionando perfeitamente. Esse ano nós tivemos a primeira dificuldade, talvez, desde os 30 anos de criação do programa, que justamente devido à quarentena forçada pela pandemia, que alguns laboratoristas, alguns funcionários que atuam dentro do laboratório do FUNSEMA, que está sediado dentro da Embrapa Florestas, em Colombo, tiveram que se manter afastados, e alguns ainda estão afastados por estarem no grupo de risco, e isso atrasou toda a distribuição de nematóides, né, que é o Nematec hoje, que é um produto comercial, a distribuição às suas empresas e às demais instituições que fazem esse trabalho. Porém, agora, ontem foi feito, conseguimos dar os parabéns aí para a Suzete Chiarello e sua equipe, que estão fazendo um esforço fora do padrão, justamente para atender as empresas e fazer com que todo esse trabalho, esse esforço de controle biológico da vespa da madeira de 30 anos não se perca, né? Rapidamente, né, eu já falei aqui sobre a criação, sobre o FUNSEMA. Ele é um fundo que até então ele é mantido pelas 3 instituições, pelas 3 associações do sul do Brasil, a APRE do Paraná, a ACR de Santa Catarina e a AGFLOR do Rio Grande do Sul, onde cada associação dessa, em função da base plantada, ela arrecada de suas empresas associadas uma mensalidade proporcional à sua base plantada com pinos, certo? E baseado nisso, cada associação paga uma mensalidade para o FUNSEMA, que é justamente para manter sua estrutura em pleno funcionamento, pessoal, laboratório, insumos e por aí vai. O FUNSEMA, durante vários anos, a gente conseguiu um aporte financeiro através de emendas parlamentares, né, capitaneadas e conseguidas de forma aguerrida pelo Marcílio Caron, e esse ano agora, por toda essa pandemia e todo esse caos político que o Brasil vive, a gente está com dificuldade em cima disso, mas as 3 associações estão firme e forte bancando esse plano, justamente porque é o patrimônio das empresas do setor de base florestal do sul do Brasil que está em jogo, tá? O projeto FUNSEMA, ele não trabalha exclusivamente com vespa da madeira, ele tem outras ações, mas no final da apresentação eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Aqui nós temos um levantamento que foi realizado há um certo tempo pela SIDASC, EPAGRE e a própria ACR, né, mais ou menos para o principal gênero florestal plantado em Santa Catarina, a principal espécie, perdão, é o Pinus, né? Hoje, mais ou menos, na proporção de 70% a 75% do parque florestal é Pinus Teda, e o restante é Pinus Iliote. A gente vem numa crescente alteração disso, que é a conversão do Pinus Iliote para Pinus Teda, e essas outras espécies é alguma coisa de Pinus tropical, na região litorânea, e algumas regiões vêm começando a plantar Pinus pátula, Pinus greg, né? Então, uma média das propriedades que tem que tem plantios florestais de Santa Catarina é na média dos seus 20 hectares, né? E vocês vejam que ainda por questões de incentivo e fomento florestal, que isso aconteceu há cerca de quase 2 décadas atrás, as pequenas propriedades ainda têm um maior percentual de Pinus Iliote, certo? Na casa dos seus 53%. A característica do estado de Santa Catarina são de pequenas propriedades, acima de 90% das propriedades rurais de Santa Catarina são pequenas, ou seja, elas têm até 4 módulos fiscais, não muito mais do que isso, e esses módulos fiscais, eles oscilam entre a região do Planalto Serrano, Planalto Norte e Alto Vale do Itajaí, que cada módulo fiscal, ele oscila entre 15 a 20, 22 hectares cada módulo, dependendo dessa região aí.
Enfim, né? Então, essa segurança que nós tínhamos, que o Pinus ilhote, ele é menos atacado, ele é menos atrativo, a vespa da madeira, justamente, um dos principais motivos é a questão da produção em grande volume de resina, né? Então, no momento que a vespa da madeira estava fazendo a inoculação, a sua ovoposição, no caso, a própria árvore, a própria defesa natural, muitas vezes ficava presa na árvore e ela morria ali, né? Então, maior percentual de ataque, para não dizer na sua totalidade hoje, é encontrado em Pinus teda. Esse aqui é um levantamento também que foi realizado pela SIDASC, PAG e SCR, que é uma identificação da presença da praga vespa da madeira em reflorestamentos em Santa Catarina. Então, nós temos mais ou menos um número aproximado aí, na casa aí, quase dos seus 30%, né, dos plantios florestais detectada a presença da praga, da vespa da madeira. Então, você já veja que é um trabalho executado exaustivamente há 30 anos, em 3 estados, e ainda não consegue se erradicar a praga. E provavelmente, muito dificilmente, essa praga será erradicada. Então, senhores, tenham em mente, assim, aonde tem plantio, florestas plantadas com pinos, principalmente Pinus teda, não só o Pinus teda, mas os pinos tropicais também são suscetíveis ao ataque, vai ter presença de vespa da madeira. Então, mais do que nunca a importância, né, da participação do engenheiro florestal acompanhando a qualidade sanitária de suas florestas. Tanto que, né, eu posso fazer essa afirmação que onde tem pinos, tem vespa da madeira, que a vespa da madeira, cerca de 3 anos atrás, agora deixou de ser considerada uma praga quarentenária, justamente porque ela já é uma praga de alta prevalência e onde tem pinos, ela vai existir também. Então, ela deixando de ser uma praga quarentenária, caiu por terra uma centena de burocracias perante aos órgãos de controle sanitário vegetal e animal que cada estado tem, né? Então, isso era, somente em Santa Catarina existia o famoso PTV, Permissão de Trânsito de Vegetal, né? Ainda para mudas florestais e mudas frutíferas ele existe, mas para transporte de tora, era o PTV ou CFO, Certificado Fitossanitário de Origem, e Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado, que era para madeira industrializada. Isso gerava na casa aí uma arrecadação para o governo na casa dos seus 120, 150 mil reais, dependendo da movimentação de madeira. Então, isso deixou-se de sair do bolso da iniciativa privada e não somente pelas cifras economizadas, mas a burocracia que isso gerava, né? A cada carga, a cada caminhão precisava ter um PTV, um CFO. E é óbvio que os senhores sabem que numa movimentação de carga, sai 10, 20, 50 caminhões de madeira de uma floresta, dificilmente vai estar sendo feita a inspeção na sua totalidade. E, então, era um controle, basicamente, de burocracia e de papel, e que na prática não funcionava em nada. Tá? Esse aqui eu vou passar agora no próximo slide, que é um trabalho aí que foi feito pela SIDASC, pela ACR, e com o apoio de empresas associadas. Esse é um levantamento aí que ele mais ou menos, ele mostra aonde que estão o maciço florestal de Santa Catarina. Se vocês olharem esse mapa, ele mais ou menos, ele vai na região central do estado, indo da região norte ao sul do estado, né, onde que estão os principais maciços florestais, onde que estão os grandes bolsões florestais. Então, cada pontinho desse são os grupos de árvores armadilhas, ou são locais onde foram feitos as técnicas de controle e vistorias de forma sistemática, né, é uma metodologia diferente de fazer a identificação e o controle das pragas. Então, ele está muito bem distribuído. Aqui tem mais um detalhamento mais ou menos de onde que é o principal bolsão florestal do estado,
quem estiver olhando o mapa agora de Santa Catarina, olhando a questão de sentido a oeste do estado, é onde que ainda é uma região que está um pouco mais deficitária em termos de monitoramento, né? Mas nós temos as empresas associadas da região de Caçador e de Joaçaba, principalmente, que fazem esse monitoramento. Em cima disso, em cima desse mapeamento, nós conseguimos, com a parceria da SIDASC, fazer um termo de cooperação técnica que envolveu várias entidades. Então, posso dizer que, de fato, é um caso de sucesso que a gente conseguiu fazer com que o Poder Executivo do Estado, no caso a SIDASC, que é o órgão, é uma companhia integrada de desenvolvimento agrícola, agropecuário de Santa Catarina, mas a principal função dela é defesa sanitária vegetal e animal, fazer com que os seus técnicos vão a campo, identifiquem a praga, o problema nas pequenas propriedades e, através desse termo de cooperação, o governo do estado fez um repasse de uma verba, e essa verba ela é administrada em 4 mãos, né, pela ACR, pela SIDASC, pela Embrapa Florestas e pela Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina, que ela é utilizada justamente para adquirir as doses de nematóide a um custo subsidiado pela ACR, certo? E que é distribuído para a SIDASC, e a SIDASC, por sua vez, vai até as pequenas propriedades e faz esse monitoramento. Então, isso estamos indo por o 4º ano de trabalho e está surtindo bons resultados e, principalmente, né, não é o Estado jogando nas costas do proprietário da iniciativa privada o controle, sim participando do controle, porque ele sabe que o setor de base florestal, o setor de florestas plantadas em Santa Catarina tem um papel fundamental, e principalmente em termos da arrecadação e de geração de emprego. Aqui é uma forma de controle de doses distribuídas em Santa Catarina. A cada dose de nematóide, mais ou menos 10 árvores, a 10, 12 árvores conseguem ser feita a inoculação deste nematóide. O nematóide, eu não preciso entrar muito na descrição de como ele funciona, mas ele esse nematóide, ele é inoculado na árvore, você faz um orifício com um martelo, esse nematóide, ele é dissolvido em um gel, ele é inoculado um certo volume em vários orifícios que são feitos ao longo da árvore, depois de abatida, obviamente, e esse nematóide, ele vai procurar o rastro onde que a larva da vespa da madeira fez dentro do caule da árvore, e vai entrar dentro do ovário, e ali dentro do ovário vai esterilizar a fêmea. Então, consequentemente, na segunda geração, serão óvulos estéreis, né? E aí, teoricamente, vai cortando o ciclo. Vocês vejam que nós temos no Vale do Itajaí, nós temos cerca de 67 doses que foram inoculadas. É uma parceria muito interessante que é realizada com uma associação que chama-se ASILVE, Associação de Silvicultores do Vale do Itajaí, onde essa associação, nem todas as empresas são associadas com a ACR, e elas se organizaram, basicamente, entre outras funções, a principal delas, acredito eu, que tenha sido o motivo originário da formação dessa associação, que é o monitoramento da vespa da madeira, e essas empresas pagam um técnico para que, nesse período do ano agora, que vai de maio até agosto, metade de setembro, fazer a inoculação dos nematóides nessas propriedades aí. Aí, em segundo lugar, vem a região do Planalto Norte, né, que podemos pegar de Campo Alegre, e vamos até União da Vitória, Monte Castelo, Papanduva, até o pé da Serra do Espigão, para quem conhece Santa Catarina, né, cerca de 400 doses. A região meio-oeste é a região de Caçador, né, e o Planalto Serrano é onde se encontra o grande maciço florestal do estado. E por quê, né, devem estar se fazendo a pergunta, por que tão discrepante a quantidade de doses inoculadas no Planalto Serrano? São alguns motivos, justamente porque a forma de manejo
desenvolvida pelas empresas nessa região é basicamente focado para papel celulose, né, é o grande polo consumidor desse tipo de madeira. Tem também fábrica de madeira reconstituída, de placas, né, de MDP, de aglomerado, e outro quesito também, que é a questão de solo, né, são solos menos férteis que as outras regiões do estado, quando em comparação com o Planalto Norte e o Vale do Itajaí, são solos mais rasos, são solos mais pedregosos, e em termos de fertilidade, são um pouco inferior às outras regiões do estado. Eu entrei na ACR, na associação, em 2012, 2013. Naquela época, eram inoculadas, distribuídas por Santa Catarina, cerca de 800 doses, e percebemos, por comentários e trabalhos desenvolvidos na época, foi feito um sobrevoo da divisa do Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. São locais onde tem grandes maciços florestais, focado nesse estilo de manejo que eu falei para os senhores, e que não estava tendo essa cobertura, esse monitoramento. Então, foi feito o sobrevoo, detectado vários pontos, repassado para os órgãos de pesquisa e extensão, EPAGRE e SIDASC, e eles iam até os locais, faziam a detecção se era vespa da madeira, se era outra praga, ou qual era o problema, faziam a marcação de uma coordenada, e depois, com o apoio das empresas, esses técnicos entravam nessas propriedades e faziam o monitoramento. E de lá para cá, ano a ano, através desse trabalho de extensão florestal que a associação vem fazendo em parceria com os Sindimadeiras, distribuídos em suas regiões, né? Os principais Sindimadeiras que mais nos apoiam é o Sindimadeiras de Caçador, o Sindimadeiras de Rio do Sul, o Sindimadeira de Lages e a Silve, né? São as principais entidades participantes nisso aí, tá? Aqui tem o gráfico, né, mostrando a distribuição das doses ao longo do estado, só para ter uma noção de proporção. Nós acreditamos, esse ano agora, nós não vamos conseguir atingir as 3.000, acima das 3.000 doses. Um número ideal ao longo do tempo que a gente vem acompanhando e com o conhecimento que a gente vem adquirindo, o número ideal de doses para o estado de Santa Catarina, que hoje nós temos em torno de 550 mil hectares de maciço com pinos e outros 350 mil, mais ou menos, de eucalipto. O número ideal era que deveria oscilar entre 2.500 a 2.800 doses de nematóide inoculadas a cada ano. Então, se a cada dose, outras 10, 12 árvores são inoculadas, são controladas, então vocês vejam um universo de árvores monitoradas e controladas que é justamente um número bem considerável. Esse gráfico eu já passei para os senhores. Aqui está mais ou menos a porcentagem das doses, né, que eu transformamos aqueles números de número de doses para porcentagem, é mais ou menos porcentagem da distribuição das doses de nematóide por Santa Catarina. Ok? Falar também rapidamente, aqui estou quase chegando no fim da minha apresentação, quais são os outros projetos de pesquisa que estão em andamento e que são desenvolvidos em parceria, não somente com o FUNSEMA, mas com outras instituições de pesquisa, né? Nós temos o programa de formiga cortadeiras, que ainda está sendo desenvolvido pela Embrapa Florestas. Nós temos o principal pesquisador que coordena isso é o Wilson Reis, certo? Ele já é um funcionário da EPAGRE, se não me engano, engenheiro agrônomo, mestre, doutor em entomologia, e ele está indo para o 13º ano de pesquisa com formigas cortadeiras. O foco dele são as quenquens, né? E os resultados foram extraordinários em termos de redução de aplicação de formicidas. Nós tivemos muitos avanços em relação desse relacionamento sempre muito conflituoso com o FSC, em termos de restrição de produtos, e agora nós estamos indo para uma nova linha de trabalho, que é a identificação de novas moléculas, justamente porque estamos com problemas de importação
né, de sulfuramida, e o fipronil também é um produto com controverso na questão com mortalidade de abelhas e demais insetos. Tem o trabalho que também foi desenvolvido com macaco prego, né, tem gerado impacto considerável em florestas plantadas com pinos, e agora já percebeu-se também que o macaco prego está se adaptando com eucalipto em algumas regiões. A grosso modo, já foi um trabalho desenvolvido pela Embrapa Florestas, na casa de 10 anos, mais ou menos. Agora existe uma outra frente, esse projeto de pesquisa ainda continua com a Embrapa Florestas, mas estamos também abrindo outras linhas de investigação com outras entidades de pesquisa, justamente para buscar visões diferentes e concepções diferentes de tratar o problema. Quem está capitaneando esse projeto é a Associação Paranaense de Empresas Florestais, o diretor executivo lá é o Ailson Loper, né, e ele que está à frente disso aí. Mas são empresas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que estão participando desse projeto. Nós temos um outro projeto de investigação sobre clorose em pinos, né, isso aí vem assustando alguns produtores aí ao longo de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma característica que vem, amarela a copa, começa a ter perda e queda de acículas, né, e, consequentemente, o incremento também ele é reduzido. Ele já tem uma frente de pesquisa que está desde 2014, já em andamento, mais consolidado, de forma mais científica desde 2016, né, tem bastante gente envolvida nisso aí, tem pesquisadores do Chile, que já vieram fazer trabalho aqui em cima disso, o próprio professor Acelino já fez um trabalho conosco aí, nos ajudou a desenvolver algumas metodologias de controle e acompanhamento do desenvolvimento do problema. Nós temos a Embrapa Florestas, que está trabalhando com cerca de 7 especialistas, que vai desde solo até entomologia, né, a parte de fitotecnia, a parte de patologia. Temos a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC também, com toda a equipe do laboratório, né, de agronomia e engenharia florestal, que estão trabalhando em cima disso aí também. Então, a gente está trabalhando, tem um grupo técnico quem está capitaneando a gestão desse projeto é a CR, né, nós somos hoje 12 empresas que formamos um grupo técnico, são em torno aí de uns 15, 18 técnicos especialistas dessas empresas, todos com formação de especialização, com mestrado e com doutorado, então é uma equipe técnica de alta qualificação que está trabalhando em cima disso aí. Como é algo ainda inédito, né, a gente não tem ainda o agente causal, não tem determinado o agente causal, temos várias hipóteses, e estamos trabalhando em cima dessas hipóteses justamente para tentar cercar o problema. E sobre tratamento fitossanitário quarentenário para exportação de madeira serrada, esse sempre é um grande problema que entre Ministério da Agricultura e o Vigiagro, que é a Vigilância Agropecuária Internacional, que está alocada dentro dos portos, que geralmente, e na grande maioria das vezes, não sabem o que é o produto madeira serrada, certo? Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo, nós temos uma parceria, um termo de cooperação, que está sendo, esse projeto é capitaneado pela ACR, e basicamente só empresas de industrialização da madeira, associadas com a ACR, que estão capitaneando isso aí, mas, porém, esse trabalho ele vai repercutir, vai refletir para todas as empresas a nível nacional que trabalham com exportação de madeira serrada, tanto epinos, quanto eucalipto, quanto teca, né? E, na verdade, nada mais é do que explicar, né? Explicar para os técnicos e ajustar equações matemáticas, mostrando para ele que aquela madeira, que ela passou por um processo de secagem, que a secagem é inerente ao processo da madeira. Se o cara não secar, se a indústria não secar a madeira, ela não vai nem sair do container de tanto fungo e bolor que vai ter lá no país que tiver recebimento isso aí.
Então, estamos explicando, detalhando o que é tratamento fitossanitário quarentenário. Nós estamos implantando, com parceria com a Embrapa Florestas, um trabalho que nós chamamos de educação continuada, que nada mais é do que pegar os técnicos do Ministério da Agricultura e do Vigiagro, obviamente com humildade, com muito tato, e trazê-los para dentro da iniciativa privada e mostrar para eles o que é a indústria, o que a indústria faz e qual é o comprometimento. E fazer com que eles enxerguem, que eles tenham o feeling de saber o que é uma empresa idônea e o que é um oportunista, né? Então, acho que, a grosso modo, o que eu teria para falar para os senhores seria isso. Tomara que eu tenha trazido alguma coisa de novo e de interessante. O site da associação está aqui, nós temos bastante material publicado em nossa biblioteca, meu e-mail está aqui, então a gente está disposto a sanar qualquer dúvida. E, Paulo, muito obrigado pela oportunidade, e a CR está de portas abertas para receber todo mundo quando pudermos fazer as visitas fisicamente. Forte abraço. Ok, Mauro, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Lembrando que é o seguinte, o Edmar esqueceu de dar também o seu e-mail e o site da Peraima. E eu vou dizer o seguinte, agora no nosso, quando passa os caracteres, tem um QR Code ali no lado, é só colocar o celular que você já entra no site. Edmar, liga seu microfone aí e passa o seu e-mail e o site da Peraima para o pessoal anotar. Meu e-mail é edmar.melo@aperam.com. Espera aí que o Guilherme já vai colocar seu... Aí, edmar.melo@peram.com. Tá vendo o QR Code do lado? É só pegar o seu celular e colocar ali que você já entra em contato. E agora o site da Peram é o... brasil.aperam.com. Tá aqui, tá aí, ó. Tá bom? E todo mundo, então, não esquece de falar o seu QR Code no final, tá? O seu site, o seu e-mail, e o pessoal anotando aí com o QR Code. E eu quero dizer o seguinte, não quero contar nada para ninguém, não, mas o Guilherme já me passou aqui agora. Nós estamos com 1.055 visualizações da nossa palestra, na nossa live, mal começamos, meus amigos. Está indo muito bem, queria mandar um abraço aqui para o Moacir, do Grupo Mutum, o presidente da Reflore MS, o Luiz Brenner, o Lúcio, da Bayer, está aqui o pessoal o Josébio Gomes, da Eldorado Brasil, o Charles da Senibra, o Johnny da BASF, o Vinícius da Eldorado Brasil, quem mais? Nossa, tem muita gente. Meu Deus! O Vilmar Murca da Suzano, o Rinaldo Félix da Senibra, o Nelson Barbosa Leite, parabéns ao Cardoso pela brilhante apresentação. Obrigado, Nelson Barbosa. Quem mais temos aqui? O Charles da Senibra, já falei, o Tiago Zanata, o pessoal das Soluções Florestais, o Pedro Martins da Sorel, o Leandro Santos da Eldorado Brasil. Quem mais está aqui? Rapaz, mas é muita gente. Enquanto eu chamo o nosso próximo palestrante, deixa tudo pronto aqui. Roda a nossa vinheta, Guilherme.